Olá pessoal, olha, vamos começar esse curso que está excepcional, muito bom esse curso sobre demissão de empregados. Então, como você conduzir a demissão de empregado de forma eficiente e de forma tranquila. Eu sei que demitir um funcionário não é fácil. Uma coisa é você contratar onde está todo mundo feliz ali, outra coisa é demissão. Toda demissão ela é complexa. Seja o funcionário pedindo demissão e você tem que pagar essas verbas, às vezes não está preparado financeiramente para isso. Seja o funcionário com mau desempenho e você não está preparado financeiramente para isso. Então a gente precisa conduzir isso de forma profissional para que evite processos trabalhistas futuros, danos morais e por aí vai. Quais são os principais motivos que levam a demitir um empregado? Por que você precisa demitir um empregado? Quando ele é um motivo, tá? São motivos relacionados ao empregado. Falta de baixo desempenho ou baixa produtividade. Então, o funcionário não está desempenhando um bom papel, ele não consegue cumprir as metas da empresa, ele acaba ficando caro por conta disso. Então, ele não entrega resultados, erra muito, é descuidado, pode ser demitido, deve ser demitido. Então, mudar esse termo, né? A falta de comprometimento, que é aquele funcionário que atrasa muito, ele falta sem justificar, não cumpre prazo, também deve ser demitido. Problema de comportamento. Esse é um problema muito sério. Então, a maioria das empresas contratam pelo currículo, mas demite pelo comportamento. Então, aquele funcionário que tem uma conduta ruim, a postura inadequada na empresa, briga com todo mundo, briga com o cliente, é mal educado, briga com o colega, é agressivo, desrespeita as pessoas, desrespeita as normas da empresa. Isso é um problema sério de comportamento. Então, ele também deve ser demitido. Insubordinação. O cara não cumpre o que você manda. Ele não aceita cumprir ordens. Então você manda ele fazer as coisas, ele não aceita ser chamado de empregado. Ele fala, não sou empregado, eu sou funcionário. Ele não sabe nem qual significa ser empregado. Então isso faz ser demitido também. O mau uso de recursos da empresa. Então você disponibiliza um celular para o cara trabalhar, o cara quebra o celular. Você coloca um computador para ele trabalhar, ele quebra, enche de vírus, não sabe conduzir direito o uso dos equipamentos. Ou o cara desvia materiais da empresa, o cara rouba, falsifica documento, manipula dados. Então, tudo isso leva à demissão do empregado. E agora a empresa. Quando é que a empresa é um motivo para demitir um funcionário? Corte de custos ou reestruturação. Então, assim, quando você precisa cortar custos para automatizar um processo ou para manter a competitividade no mercado, você pode demitir empregados ali para poder reestruturar. Quando a empresa está com crise financeira, porra, veio a pandemia aí, veio a crise financeira, o juro subiu para caramba, precisa de recursos, não está conseguindo manter o negócio, ou mudou a estratégia da empresa, mudou o negócio, vai precisar terceirizar algumas áreas, ou a própria incompatibilidade com a cultura organizacional. Então, o empregado, ele é um empregado legal, pô, o cara desempenha bem o papel e tal, mas não está adaptado à cultura da empresa. Isso também leva à demissão do cara, tá? E agora o passo a passo para fazer essa demissão. Primeiro passo é documentar. Gente, tudo deve ser documentado. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, eu tenho vivenciado, é que a falta de documentos prejudica muito a empresa, tá? Então é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então documente todos os motivos da rescisão, da demissão do funcionário. Por que você está demitindo ele? Reúna evidências. Então, ó, controle de ponto, advertências por escrita, não só verbais, testemunhas, imagem de câmera, foto, tudo que você puder juntar de documentos para essa demissão, você junta. Outro negócio interessante também é avaliação de desempenho. Junta isso também, caso você costumar aplicar essa avaliação de desempenho. Ele é extremamente interessante. Veja o histórico do funcionário, o tempo que ele tem na empresa e calcule as verbas decisórias preliminarmente. Por que isso, Ricardo? Porque eu sei que demitir é caro. Então, antes de demitir e ter que atrasar o pagamento de uma verba rescisória, veja o custo que isso vai lhe causar. Veja o dano financeiro que vai causar. Então, solicite a contabilidade, uma simulação da rescisão, antes até de comunicar ao empregado. Verifique esses custos
preparem um caixa para poder fazer isso e cumprir de forma rigorosa os pagamentos. É, é importante agendar uma reunião privada com o funcionário e não fazer uma demissão no meio de todo mundo. Eu já vi muitos casos de empregado estar em bate-boca ali com o patrão, aí o patrão vai lá, tá na rua, tchau, tá demitido. Não, não é assim que funciona. Então, o primeiro passo é evitar bate-boca com o empregado. Então, você tem que se pôr na postura de patrão e não bater boca com o empregado. Vai demitir, chama na sala reservada, olha, você está sendo demitido e explica o motivo da demissão. Ele tem direito de saber qual é o motivo da demissão dele. Então, chama ele, olha, sua postura foi inadequada, eu não gostei da forma que você conduziu tal situação, seu desempenho está abaixo do esperado, a cultura, sua postura não está adequada com a cultura organizacional da empresa, ou estou passando por dificuldade financeira, vou ter que te desligar, mas justifique isso para o empregado de forma isolada, de forma privada ali para ninguém saber. E não comente essa demissão para outros colegas de trabalho dele, sem ele saber. Então, deixe que isso aconteça depois, tá? E, se possível, coloque um representante do RH ali para poder conduzir isso, a pessoa ter mais experiência, para que não cause nenhum transtorno, tá? E essa comunicação, ela tem que ser clara e profissional. Então, chama ele, o funcionário na sua sala, a funcionária, explique o que é, chame ele na sua sala, explique o motivo da demissão, o que te levou a tomar essa decisão de demitir essa pessoa. Nesse momento, você já deve entregar ali o aviso prévio. Então, já tem o aviso prévio ali programado, já tem feito a simulação da rescisão dele e colhe a assinatura no aviso prévio, tá? Então, não esqueça de fazer isso. É muito comum, infelizmente, a demissão ser verbal e a assinatura do aviso prévio ser só depois de alguns dias ou só na hora do pagamento das verbas rescisórias. Isso não pode acontecer. Exame médico demissional. Outro ponto extremamente importante. Demitiu, comunicou, assinou aviso prévio, manda fazer exame demissional. A empresa que paga, viu? Não é o funcionário que paga, não. A empresa que paga todos os exames. Manda o funcionário na clínica fazer o exame demissional para saber se não contraiu nenhuma doença relacionada ao trabalho. Porque se você demitir o funcionário e não fizer o exame, passar um ano, sei lá, 6 meses, um ano e meio, e ele descobriu que ele contraiu uma doença enquanto trabalhava para você, é uma dor de cabeça que você nem imagina, tá? Uma dor de cabeça, custos altos, porque ele tem estabilidade do emprego. Então, evite isso. Faça o exame demissional, aguarde o resultado. Esse exame tem que ser feito no prazo demissional ali, de 10 dias após o desligamento dele, até 10 dias, né? Após o desligamento dele, para ter documentação que, olha, demitir e ele está bem de saúde. Ok, cumpra o seu papel, tá? Já vamos seguir aqui para a documentação. Primeiro passo foi o aviso prévio que eu comentei e o exame demissional. Tem que ter isso antes de iniciar a demissão, tá? Depois vem termo de rescisão de contrato de trabalho. Antes da reforma trabalhista, esse termo era em 4 vias. Uma via ficava com o Ministério do Trabalho, outra com o sindicato, outra com o funcionário e outra com a empresa. Agora basta 2. Uma via para a empresa, uma via para o empregado, porque não tem mais necessidade de homologação. Nesse termo de rescisão, vai estar constando ali todas as verbas rescisórias: saldo de salário, 13º proporcional, 13º vencido, férias vencidas, férias proporcionais, comissões, faltas, horas extras, deduções, INSS, imposto de renda. Então, vai ter tudo ali para você fazer o pagamento do funcionário, tá? E esse pagamento tem que ser feito em até 10 dias após o desligamento dele, ou seja, após o último dia trabalhado, 10 dias corridos deve ser feito o pagamento das verbas decisórias. E outro ponto importante é solicitar o extrato do FGTS para conferir se não ficou nenhuma guia de FGTS sem recolher, tá? Então, imprime esse extrato, tica, confere mês a mês, tá, estando ok, faça o cálculo da multa rescisória. Um detalhe extremamente importante é o seguinte: as pessoas imaginam que multa rescisória é um valor adicional de, sei lá, não sei o que passa na cabeça deles. Mas a multa rescisória, ela é 40% do saldo da FGTS. Quando a gente fala de tempo de serviço,
O tempo de serviço é o saldo de salário, é as férias, mais o terço de férias, e o 13º salário, junto com o FGTS, que já está depositado lá, e a multa rescisória. Então não tem tempo de serviço além disso. Porque é muito comum o empregado ali não saber e, eu quero meus tempos, e esperar que é um valor absurdo ali. Na verdade, não é, tá? Vamos lá. Eu já falei aqui da guia de recolhimento do FGTS rescisório, que é 40% do saldo do FGTS. Antes era 40% de multa, mais 10% de contribuição, que ia direto para o governo, que aí deixou de existir essa contribuição. Tá? E fazer a assinatura da carteira de trabalho digital. Hoje não é mais necessário assinar a carteira impressa ali. Hoje é 100% digital. Essa comunicação é realizada pelo E-Social. A contabilidade envia para o E-Social o desligamento e o E-Social comunica com o Ministério do Trabalho ali na carteira de trabalho digital. Tá? Outro documento é o formulário do seguro-desemprego. Então, independente quanto tempo o funcionário tem na empresa, emita esse seguro-desemprego. Se você está demitindo, demissão sem justa causa, tem direito ao seguro-desemprego, tá? Por que que o cara com 3 meses vai emitir esse requerimento de seguro-desemprego? Porque talvez o cara ficou 3 meses aí em período de experiência, mas os 3 meses, ou sei lá, um ano anterior, ele tinha carteira assinada em outra empresa. Então, somando os períodos ali, ele tem direito ao seguro-desemprego. Então, é bom emitir e enviar para ele se vira. Não custa nada para a empresa, é um documento a mais, tá? A gente deve seguir isso aí. Quais são os procedimentos finais? Recolher equipamentos e materiais da empresa, cancelar acesso ao sistema. Olha, cancelar acesso ao sistema não é só o sistema, tá? É também e-mail. Então, se tem um e-mail ali que ele usa para trabalhar, você demitiu, troca a senha. Não deixa mais ele usar aquele e-mail. Tem muita informação ali que ele não pode levar. E a gente não deve estar confiando em todo mundo, né? Então, ele acessa o drive da empresa. Primeiro passo é que nunca deixe o funcionário usar o e-mail pessoal dele para trabalhar. Tem que ter e-mail corporativo. Tudo deve ser acessado através de e-mail corporativo. Finalizou o contrato de trabalho, cancela os acessos dos e-mails ou troca a senha. Extremamente importante. Dos e-mails, dos drives, do sistema, de onde tiver, tá? E uma coisa importante, evitem transferir documentos para o WhatsApp pessoal do empregado também, viu? Evitem fazer isso. O documento da empresa tem que estar dentro da empresa e não solto por aí, tá? Realiza a quitação das verbas decisórias. Essa quitação, ela deve ser paga ali no prazo de 10 dias corridos, não é 10 dias úteis, após o término de trabalho, que seria o último dia de trabalho, tá? Entrega os documentos ali, as vias dele, de toda a rescisão, do saque do FGTS, faça a assinatura ali da carteira de trabalho digital dele, entregue as guias de seguro-desemprego, não retenha documento nenhum de empregado. Então, tudo que é dele, entregue, não fica com isso. E pague dentro do prazo, porque um dia de atraso no pagamento gera multa para a empresa. Ok? Abaixo na carteira de trabalho tem que ser em até 10 dias também, mas isso aí é feito de forma automática ali pelo social. Beleza? Homologação. A homologação era obrigatória até 2017, antes da reforma trabalhista. Após a reforma trabalhista, não é mais obrigatória, mas caso tenha alguma convenção coletiva ali que exija isso, que a empresa participe de algum sindicato, aí deve-se fazer essa homologação. E por último aqui, e não menos importante, é a descrição durante todo o processo, tá? Então, vai demitir um funcionário, tenha descrição ali, seja profissional, chame ele no canto, não divulgue essa demissão antes de comunicá-la, pegue os documentos previamente, esteja preparado e seja profissional, gente. É um ser humano que está ali do outro lado, a gente tem que saber lidar com isso. Mesmo que tenha intriga, tenha briga, o empregado é a parte hipossuficiente. O empregador, ele é sempre mal visto ali na Justiça do Trabalho. Então, conduza de forma profissional para evitar problemas como danos morais, assédio e essas questões, ok? E certifique-se que todos os direitos dos funcionários sejam respeitados. Pague tudo em dias para evitar qualquer problema, certo? Então é isso, pessoal. Olha, vou só para complementar aqui,
por dentro do E-Social. O E-Social, ele é o sistema do governo onde a gente escritura tudo que está relacionado ao empregado. Seja admissão, seja a folha de pagamento mensal, o pagamento, a data do pagamento do salário, faltas, férias, DSC, então tudo que acontece é enviado para o E-Social. E o E-Social faz a comunicação com o Ministério do Trabalho e com a Caixa Econômica dessas informações. Então, dentro do prazo de 24 horas, a carteira de trabalho digital tem que ter recebido as informações do desligamento. E quando for admissão, admissão. Mas a gente não vê isso no dia a dia, tá? Infelizmente, muitos casos que a gente tem visto de demorar mais de 30 dias para poder aparecer essa informação. E pior, tem situações que um empregado precisa ligar ao 158 no Alô Trabalho pedindo para validar os dados. Então, pessoal, esse foi o curso de demissão de empregados. Espero que tenha gostado. Curtem, compartilhem e deixem nos comentários as suas dúvidas, que eu tenho o maior carinho de responder cada uma individualmente, tá bom? Se tiver alguma sugestão de vídeo também, pode colocar no comentário, que eu vou estar avaliando e estar colocando esses vídeos, certinho? Fique com Deus, forte abraço.